nós queremos. Amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus. Quem abriu diz amém. Amém. Jó 33. E vamos tentar entender uma constatação que Jó nos ajuda. É uma verdade, ou várias verdades, que Jó nos ajuda a entender. E é bom que nós possamos abrir o nosso entendimento para a dimensão espiritual. Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, vivemos um dia a dia tão cheio das coisas, ocupações, trabalhos, preocupações, e muitas vezes essas coisas ocupam-nos tanto a cabeça, a mente, que não estamos conscientes da dimensão espiritual. A verdade é que a Bíblia nos diz que nós não estamos aqui por acaso. Tenho ouvido várias conversas, vários diálogos de pessoas que dizem: pois, claro, eu acredito em Deus, eu acredito na religião, mas vivem uma vida numa dimensão limitada, uma vida numa dimensão restrita. Não conseguem entrar na dimensão espiritual, porque afinal de contas é a essência da vida. Amém? Então, Jó 33, 4, Jó ajuda-nos a entender. Ele constata verdades e ajuda-nos a entender. Diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, ou me proporciona vida. Jó constata uma realidade que a maioria das pessoas não quer admitir. Nem vou dizer que nega. A maioria das pessoas não quer admitir. Ele diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Poderoso me dá vida. Ninguém está vivo se não for o Espírito de Deus. Amém. Independentemente se é crente, se não é crente. Deus não está sujeito à sua e à minha crença. Não, Deus dá vida. É um pouco polémico aquilo que eu vou dizer. Mas Deus não fica sujeito às crenças. Muitas vezes no mundo chamadas crenças que limitam. Deus não está limitado. Deus é um Deus eterno. O Espírito de Deus me fez. Ele estava consciente disto. Ele constatou esta verdade. E o sopro do Todo-Poderoso me dá ou me proporciona vida. Nós encontramos isto lá no Jardim do Éden, quando Deus sopra naquele boneco. E aquele boneco torna-se alma vivente, diz a Bíblia. Amém? Amém? Voltamos ao capítulo anterior, verso 32, capítulo 32, verso 8. São constatações que Jó afirma e que ele registra. 32, verso 8. Na verdade, independentemente daquilo que eu creio ou não, ele diz: na verdade, há um Espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso. Então,
as pessoas estão vivas por causa do sopro de Deus ou por causa do Espírito de Deus. Na verdade, há um Espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso, e é por isso que as pessoas têm inteligência, diz assim, não é? Faz sábio. É por isso que as pessoas têm raciocínio, é por isso que as pessoas pensam. Porquê? Porque o Espírito de Deus está na pessoa. Ah, não! Eu raciocínio porque eu estudei na escola A, B ou C. Não. Isso é você adquirir o conhecimento. Mas a capacidade de desenvolver esse mesmo conhecimento é através do Espírito de Deus. Amém. Sabia que há... Agora vou dizer assim, um pouco fora. Sabia que há muitos analfabetos que saem das universidades? Sim, sim. É verdade. Há pessoas que são formadas nas universidades e não sabem, e isto ficou registado numa entrevista há uns anos atrás, há pessoas que saem das universidades e não sabiam quem era o primeiro rei de Portugal. Portanto, pessoas formadas, sim, mas analfabetos. A capacidade para desenvolver o conhecimento está no Espírito de Deus que está na pessoa. Mas se a pessoa não reconhece o Espírito de Deus, fica limitado. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo disseram o seguinte: nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Eles tinham uma convicção tão grande, mas tão grande, de tal forma que eles diziam: nele nos movemos, nele existimos, nele vivemos. Alguns de vocês já sabem aquilo que eu costumo dizer. Hoje, a maioria de nós anda com as Bíblias debaixo do braço. A maioria das pessoas que andam com as Bíblias debaixo do braço, anote se quiser anotar, não têm a Bíblia no coração. Os apóstolos não andavam com a Bíblia debaixo do braço, mas tinham a Bíblia no coração. Sabia dessa? Pense nisto. Nós gostamos de exibir que transportamos a Bíblia, agora até é moda, uma forma religiosa, moderna, é moda. Mas os apóstolos, eles não transportavam a Bíblia, porque naquele tempo, para transportar a Tora, não era tão fácil assim. Eram rolos enormes. Mas eles tinham a Bíblia, eles tinham a palavra de Deus no coração. Então eles diziam: nele nós vivemos, nele nós nos movemos e existimos. É uma convicção muito forte. Então, quero realçar aqui alguns pontos. É importante entender, em primeiro lugar, que existem reinos espirituais. Eu costumo dizer muitas vezes: é mais real aquilo que não se vê do que aquilo que se vê. É mais real o espiritual do que o material e o físico. Então é necessário que cada um de nós possa entender que existem reinos espirituais. E existem coisas que acontecem nos bastidores da vida. Pois é, que a maioria das pessoas não quer admitir. A maior parte das coisas que acontecem e que é visível já acontecem em primeiro lugar nos bastidores
espirituais. Vou fazer agora aqui um interregno. Conta a Bíblia que uma vez Daniel estava a orar a Deus e era um ato físico. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E numa certa vez ele estava a orar a Deus e ele percebeu-se que não estava a acontecer nada. Diz a Bíblia que durante 21 dias ele estava a orar a Deus. E é curioso, ele poderia perguntar, mas não está a acontecer nada. Para eu explicar aquilo que eu estava a dizer há pouco. Depois vem o relato, o resto da história, digamos assim, que enquanto Daniel estava a orar, Deus ouviu na hora, e na hora Deus respondeu, só que a resposta veio do céu, mas a resposta encontrou um adversário no meio. Então, um ato físico, um ato terreno, Daniel estava a orar, e na dimensão espiritual estava a acontecer alguma coisa. Isto é, nos bastidores espirituais havia uma guerra. E muita gente pergunta, porquê é que me acontece isto, porquê é que me acontece aquilo? Porque há guerra nos bastidores espirituais. E as pessoas nem sempre pensam nisso. Portanto, é importante entendermos que há reinos espirituais, bastidores espirituais. É importante entender sempre, em todo momento, aquilo que está por detrás daquilo que se vê. Porque por detrás daquilo que se vê está aquilo que não se vê, mas que é real. Amém? Amém. Então, concluímos que há realidades invisíveis que dominam as realidades visíveis. Isto é muito importante. Quando cada pessoa entender isto, deixa de murmurar, deixa de perguntar porquê isto, porquê aquilo, porquê aquilo. Porque quando a pessoa entender isto, entende que há bastidores espirituais, situações espirituais invisíveis nos bastidores e que estão a tentar bloquear a ação de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Então por isso eu pergunto, o que é que motiva a sua vida? Aquilo que você vê ou aquilo que você não vê? O que é que motiva a sua vida? O que é que influencia a sua vida? Você acorda de manhã, não é? Acorda e fica todo contente de estar vivo. Não é? Começa o dia. O que é que o impulsiona para viver esse dia? O que é que o motiva para viver esse dia? Pense nisso. É o trabalho? É o sustento? O que é que o motiva para se levantar e para arregaçar as mangas e começar a fazer as coisas? O que é que influencia a sua vida? O que eu estou a tentar dizer, por outras palavras, é tudo o que nós vivemos é o resultado do que acontece numa dimensão espiritual, seja ela qual for. Dá para entender? Então, tudo aquilo que nós vivemos é resultado daquilo que acontece na dimensão espiritual que nós vivemos, que nós existimos, que nós nos movemos. Há muita gente que não sabe aquilo que eu vou dizer e por isso eu vou dizer.
embora seja coisa pública, e está em muitas redes sociais, e talvez a maioria dos irmãos não saibam, mas estamos na época dos jogos, não é? Do campeonato de futebol. Estamos num momento em que o mundo está todo eufórico. Quem é que marca, quem é que ganha, não é? No entanto, eu quero realçar aqui um detalhe. As festas de inauguração destes campeonatos, destes torneios, tiveram, como é que eu ia dizer, tiveram comemorações, festividades, querem que eu diga? A demónios. Está em todas as redes sociais, não está oculto a ninguém. Espíritos que transformam comportamentos e culturas. A chamada Copa do Mundo foi inspirada em culturas e pensamentos espirituais. Todos os eventos mundiais têm sempre alguma coisa por detrás dos bastidores, ou, por assim dizer, nos bastidores espirituais. E o mundo todo vai atrás. O mundo todo vai atrás. Os eventos mundiais, vistos por toda a gente, são influenciados por espíritos malignos. E todo mundo vai atrás. Por isso eu comecei por dizer, você tem consciência de Deus? Tem consciência que o Espírito de Deus lhe dá vida? A constatação de Jó. Então o que fazer? O que fazer perante isto? É acordar para as realidades, acordar para aquilo que acontece nos bastidores. O homem é o barro, Deus é o oleiro. Deus formou o homem do barro e soprou nas suas narinas, e independentemente da crença do homem, o homem transporta o Espírito de Deus. Então, só através do oleiro, só através do fabricante, há a resposta, à solução e há caminho. Por mais que as pessoas não queiram admitir que o Espírito de Deus está nelas, a resposta só está no oleiro. A resposta só está no fabricante de Deus. No capítulo 33 de Jó, verso 5, Jó diz o seguinte: se podes, contesta-me, e expõe bem as tuas razões perante mim e apresenta. Deus é de tal forma uma pessoa tão simpática, ou por outras palavras, um gentleman, que diz: apresenta perante mim as tuas razões. Eu sou o oleiro, eu sou o fabricante, tu és o barro. Então, se queres, se podes, contesta. Expõe bem as tuas razões perante mim e apresenta. Então nós temos que entender, discernir, ir à procura de sabedoria e capacidade espiritual para compreender a vontade de Deus, para distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado e aplicar os princípios de Deus no dia a dia, no momento a momento.
Os evangelistas escreveram palavras de Jesus e a palavra que Jesus transmitiu, que resume toda a lei. Enquanto a lei mosaica tinha 613 mandamentos, Jesus sumarizou a lei e disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, alma e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar com o coração, amar com a alma, amar com o entendimento é fruto de uma aliança, é fruto de uma conexão com o fabricante. Nós somos barro, nós somos criaturas. E apesar de muitas vezes nós não querermos admitir aquilo que se passa por detrás, nos bastidores, as coisas acontecem, mas nós temos que ter consciência que nós somos fruto de um fabricante, nós somos criaturas de Deus. A aliança não é somente um ato físico, é um compromisso espiritual. Quando as pessoas se casam, a maioria das pessoas casam-se pelo ato físico, mas o mais importante é o ato espiritual, porque é uma aliança. Se não houver aliança espiritual, o ato físico vai durar muito pouco tempo. Se não houver uma aliança com Deus, os atos físicos religiosos duram muito pouco tempo. Jó era um homem de aliança. Apesar de tudo que ele passou, o seu compromisso com Deus, a sua aliança com Deus, nunca foi abalado. E ele passou muito. Ele passou de milionário a um sem-abrigo. Imagine essa situação. Imagine um dos grandes milionários que nós temos no mundo hoje, Bill Gates. De repente, encontrar esse Bill Gates nas ruas a pedir o pão. Foi o que aconteceu com Jó. No entanto, ele não saiu da rota. Ele estava consciente de quem era Deus e que Deus estava em si e que Deus o formou. Por isso, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é filho de Deus. Sendo filho de Deus, esse filho é guiado pelo Espírito Santo. E assim sendo, nada nos pode separar, nada nos pode separar do amor de Deus. Uma pessoa comprometida ou aliançada, ela crê no invisível. Amém. Como é que você vive durante a semana? Vou dizer uma frase que é do conhecimento de todos, mas é para relembrar. A fé em Deus faz-nos crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível, porque a minha convicção é mais forte do que aquilo que eu vejo, do que aquilo que eu ouço, do que aquilo que eu me apercebo. Jó, no capítulo 19, verso 25, quem me quiser acompanhar, diz: eu sei. Ele estava convicto. Ele sabia que sabia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. No momento que é necessário, Jó sabia que Deus ia se levantar em favor da sua vida. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por isso, meus irmãos, nesta manhã eu quero vos dizer sumariamente o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração.
Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te distraias. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Amém? Você já constatou realmente quem é Deus na sua vida? Eu escrevi esta frase esta semana nas redes sociais. Você já constatou realmente quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua vida? Pensa um bocadinho. Quem é Deus na sua vida? O seu Deus só se move ao domingo? Não. Só se move nos dias de culto? Pense, quem é Deus na sua vida? O seu Deus está limitado às horas e aos dias de culto? É que a maioria das pessoas vive Deus na esfera dos cultos, na esfera da liturgia, na esfera de servir a igreja. Sabe que Deus não está aí? Deus está no seu dia a dia. Desde o momento em que você acorda até o momento que vai dormir outra vez, Deus está no seu dia a dia. Deus não está limitado a um ato religioso. Deus está no seu pequeno almoço. Deus está no trabalho. Deus está na convivência com os amigos. Deus está quando você está a falar com o vizinho e as coisas não estão a correr tão bem assim. Deus está na fila da segurança social. Deus está quando você está a tentar resolver um problema. Você tem consciência onde Deus está na sua vida? Porque é que nós limitamos Deus a um ato religioso chamado culto? Eu estava a ouvir uma conversa de 3 rapazes. E estavam todos eles a dizer: eu cá não sou religioso, mas eu creio em Deus. Cada um à sua maneira. E depois eu ouvi as explicações, cada um à sua maneira. Pois porque ir à missa, ou ir ao culto, ou seguir o padre, ou seguir o pastor, isso é um ato religioso. E enfim, eles estavam a conversar e eu estava a ouvir. A vida com Deus, ela existe no momento em que nós acordamos, no momento em que Deus nos sustenta quando nós estamos a dormir, que Deus nos guia, que Deus nos protege, que Deus está connosco em todo o momento. Já pensou nisto? Deus está consigo e comigo em todo o momento. Amém. Amém? Amém. E quem é que tem esta convicção? Quem tem um compromisso com Deus, quem tem este sentimento de que Deus o fez e o Espírito Todo-Poderoso o põe de pé. Amém. Todos os dias. Amém. A toda a hora. Quantos trabalham aqui? Por que é que você trabalha? As respostas mais óbvias é porque preciso de dinheiro. Não. Você trabalha porque Deus lhe deu forças para trabalhar. Amém. Porque se Deus não lhe desse forças para trabalhar, você não trabalhava. Portanto, a resposta óbvia está errada. Pois é, Deus. Você vai para o trabalho porque Deus lhe deu capacidade para andar. Depois a consequência é que você vai ganhar dinheiro em troco daquelas horas de trabalho. Pronto. Mas é uma consequência. Mas você não vai trabalhar para ganhar dinheiro. Você vai trabalhar porque Deus permitiu que você fosse trabalhar. Amém.
Amém? E nesta manhã, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nesta manhã, nós vamos recordar a aliança que Deus fez com o homem. Vamos recordar que Deus, que trabalha nos bastidores espirituais, ainda olha para nós de uma forma global, mas também e principalmente de uma forma individual. E de uma forma individual, nós podemos partir o pão, partilhar o vinho, dizer obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado porque eu sou perdoado, eu sou salvo pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E faremos isto até que Jesus volte. Amém? Então vamos ficar de pé. Amém?